Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45. Marcos, capítulo 10, versículo de número 45. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Podeis assentar. Meus amados irmãos, antes de nós chegarmos na leitura da Bíblia, as epístolas, mais precisamente as epístolas de Paulo, onde ele expõe com clareza e com argumentos sólidos a doutrina de que a salvação é pela graça, é mediante a fé em Cristo, não é por obras para que ninguém se glorie. Antes de nós chegarmos naquelas exposições sistemáticas do apóstolo Paulo sobre o assunto da salvação não meritória, não por obras, onde ele faz menção à suficiência do sacrifício de Cristo, nós encontramos os evangelhos. Nos evangelhos nós temos palavras de Jesus. Elas não têm a sistematicidade das palavras de Paulo quando escreve suas epístolas, porque Paulo estava falando a partir de contestações à sã doutrina, a partir de heresias que deveriam ser combatidas, a partir de interpretações equivocadas da mensagem apostólica. Sua resposta a isso nas epístolas tinha que ser detalhista, tinha que encarar os argumentos dos opositores. E, portanto, nós temos nas epístolas uma argumentação sistemática. Mas Jesus, ele não estava, quando falava de sua missão, respondendo a uma heresia, a uma controvérsia. Ele estava falando diretamente ao coração dos homens, sem que muitas vezes ele usasse os termos que ficaram sendo técnicos na nossa exposição do Evangelho, como justificação exclusivamente pela fé. Mesmo não usando esses termos, ele falava de uma maneira que ficava claro que somente ele poderia nos salvar, que nós não poderíamos colaborar com a nossa própria salvação através de obras, que nós não poderíamos agregar ao que ele vier a fazer um complemento, mas que dependeríamos exclusivamente dele. Veja como, de uma maneira bem simples, Jesus, no texto que lemos, mostra isso. Ele diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido. É uma alusão à incapacidade de cada um de nós servi-lo com as nossas obras. Ele não veio receber alguma coisa de nós, em troca da qual poderia nos salvar. Ele não veio para ser servido. Nós não temos nada para oferecer a ele. Nós não temos nenhum serviço que possamos trazer a ele, em troca do qual ele venha nos abençoar com a salvação. Ele não veio para ser servido, porque nós não temos como servi-lo, a não ser depois de sermos salvos, quando então ele nos transforma o coração para que lhe sejamos servos. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que nossas obras são como trapos da imundície. É Isaías quem fala, nossas justiças, ou seja, aquilo que nós queremos apresentar a Deus para que sejamos reconhecidos como justos, não passam de trapos da imundície.
Paulo diz: em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Isaías retrata a nação de Israel, e isso vale universalmente como um retrato do homem, como alguém que tem uma ferida que vai da cabeça até a planta do pé. Uma ferida só, cheia de pus, que ainda não foi espremida, mostrando, portanto, uma condição depravada do homem, dos pés até a cabeça. Não há nada que nós façamos que tenha aquela perfeição que Deus requer. Eu não estou dizendo que todo homem é igualmente macabro. Eu não estou comparando alguém ali que falou uma mentira com um Hitler que condenou inúmeros à morte. Nem todos fazemos todo o mal que podemos. Mas o que eu estou dizendo é que nenhum de nós faz todo o bem que deve. Tudo que nós fazemos é incompleto. Quando não é pecado, é um quase bem, um bem imperfeito, que no caminho se misturou com o nosso orgulho, nossa vaidade, nossos interesses, de maneira que o homem caído, que veio da descendência de Adão, ele não pode agradar a Deus. O salmista disse: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Desde a queda de Adão, o problema do homem está na sua origem, não na origem de Adão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Este pecou por sua escolha, mas teve sua natureza corrompida e transmitiu-a assim aos seus descendentes, porque, como diz no livro de Jó, do impuro não se pode tirar o puro. O problema do homem está na raiz adâmica. Por isso que João Batista, quando pregava, ele dizia: o machado está posto à raiz de toda árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Observe as palavras de João. Ele não diz que o machado está lá no galho, que não vai dar o fruto para que seja cortado, como se o problema fosse uma parte de nós. Ele diz que a árvore que não dá fruto, o machado está na raiz, porque o problema está lá na origem, na raiz. Os homens caídos não podem agradar a Deus. Paulo diz em Romanos, capítulo de número 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podemos ser justificados diante de Deus pelas obras, pela lei. Antes, pela lei, podemos ser diagnosticados como transgressores. O que vem pela lei não é a salvação, mas é o pleno conhecimento do pecado. Paulo diz: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. A lei, portanto, diagnostica. Mas Paulo retrata em Romanos 7 o homem tentando obedecer a lei de Deus sem os recursos da graça e falhando toda hora. Paulo diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. É interessante que uma leitura de Romanos 7 poderia imaginar Paulo talvez como uma pessoa terrível, mas Paulo está falando de um pecado específico, o de cobiçar. Ele disse: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Paulo era um homem religioso, segundo a lei dos judeus, da visão que os judeus tinham de sua própria interpretação, ele era considerado irrepreensível. E ele era tão por fora do seu comportamento exterior, ajustado aparentemente à lei, que ele disse que foi o último mandamento do decálogo, aquele que deixou incontroverso que ele era pecador. Ele focou só nesse que não fala de atos consumados, mas daquilo que sai do coração. Não cobiçarás. Então, tentando não cobiçar, não desejar a autogratificação, a autossatisfação em detrimento do outro, da glória de Deus, tentando evitar que seus interesses pessoais se misturassem com interesses nobres, olhando para o seu coração, foi que ele disse que ele não conseguia mudar o seu coração.
O bem que eu quero fazer, não cobiçar, eu não consigo. Vejo que o mal está comigo. Jesus disse que é do coração do homem que procede a impureza. Não é o que entra, mas o que sai, que contamina o homem. É do coração do homem que procedem os furtos, os adultérios, a prostituição. Logo, este homem é como alguém que eu sempre uso esse exemplo. Está com as mãos sujas de graxa. Se ele quiser tentar limpar qualquer coisa, ele vai sujar, porque sairá de suas mãos aquilo que vai atrapalhar o processo de limpeza. Portanto, tem algo que sai do homem caído, que contamina todas as suas obras. Logo, nós não poderíamos escalar até o céu, não poderíamos, com nossas virtudes, merecer o favor divino. Mas a grande questão é que Jesus desceu. Não fomos nós que subimos, foi Jesus que veio a nós. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Uma palavra que chama a atenção aqui, embora esteja na negativa para depois ficar na positiva, é que ele veio. Jesus veio. Ele veio para um povo que não poderia se salvar. Ele veio para uma humanidade que com seus recursos não poderia chegar no céu. Não é que nós o amamos, é que ele nos amou primeiro. É que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, não veio para que nós lhe oferecêssemos obras que o agradassem, pelas quais nos tornássemos merecedores do céu, mas ele veio para servir. Nós não somos salvos por nossas obras, nós somos salvos pela obra dele. Não somos salvos pelo serviço que prestamos a ele, mas pelo serviço que ele prestou a nós. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para fazer algo que nós não poderíamos fazer. Ele veio para trazer a nós algo que nós não poderíamos trazer a ele. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A vida de Jesus é valiosa, porque uma vida só pode resgatar a muitos. Uma vida só pode compensar o pecado de muitos. É uma vida que vale pela de muitos. E isso, meus irmãos, mostra que Jesus Cristo não é simplesmente homem, mas ele é Deus. Ele fez-se homem para morrer. Ele não morreria como Deus. Deus é imortal, ele morreu como homem. Mas foi o fato de ele ser Deus que fez a sua morte ter um valor infinito. Ela não vale pela vida de um, ela vale pela vida de todos que queiram vir. Ela vale pela vida de muitos, porque aquela morte de Jesus é de valor infinito e inesgotável. Na cruz se abriu uma fonte que nunca seca. Os homens são chamados a virem às águas. Quem tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O resgate é aquilo que se paga para tirar alguém de alguma condição, como no caso de quem foi sequestrado. O resgate é uma forma de tirar a situação onerosa de uma pessoa através de um pagamento. Jesus na cruz deu a sua vida como pagamento, deu a sua vida como resgate. O seu sacrifício foi substitutivo. O seu sacrifício foi um preço pago para nos tirar de debaixo de condenação, para nos tirar de debaixo do juízo. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas,
nós temos o seguinte: Gálatas 3, o versículo 10 diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É interessante que as pessoas costumeiramente defendem um tipo de salvação pelas obras e pelo mérito, mas elas querem escolher o padrão de salvação pelas obras. Geralmente selecionam como obras merecedoras de salvação aquelas que elas julgam praticar, e as que elas não praticam, elas ignoram. As pessoas que defendem a salvação pelas obras nunca defendem uma salvação pela perfeição, mas falam de alguma medida de obras suficiente para a salvação, como se você pusesse na balança o que fez de bom e de mal e desse o que fez de bom acima. Mas a Bíblia não tem essa concepção em lugar nenhum. Na verdade, Deus falou de como poderia ser a condição do homem favorável a ele, mas Deus disse que essa condição exigiria que ele obedecesse tudo, todas as coisas, não algumas coisas, mas todas. Embora nós falemos em mandamentos no plural, nós falamos, de acordo com a Bíblia, em lei no singular. A lei compõe-se de mandamentos, é um conjunto. O que Deus exige de nós não é simplesmente que cumpramos alguns mandamentos, mas que cumpramos a sua lei. Tiago diz: se alguém obedecer a Deus em todos os pontos da lei e fracassar em um só ante ao Supremo Juiz, é considerado como tendo desobedecido a todos. Porque é um conjunto, porque é um todo. Aqui diz, no texto que lemos, que todos os que são das obras da lei, que querem ser salvos pelas obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Portanto, o caminho das obras, que ninguém cumpriu exceto Cristo, acerca de quem o Pai disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não veio da raiz adâmica, porque o seu corpo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, não veio de concepção natural, ele não está na raiz adâmica. Jesus foi tentado, mas sem pecado, foi perfeito. Ele foi o único que atendeu os requisitos da lei, obedeceu a lei como um todo. Mas todos nós, irmãos, somos transgressores. Falar em salvação pelas obras não seria segundo um padrão de obras que nós criamos, mas aquele que Deus estabeleceu. E à luz desse padrão, todos nós estamos condenados. Mas a Bíblia diz no versículo de número 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, recebendo em seu corpo os nossos pecados para destruí-los no traspassar da sua carne. Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Ele nos resgatou da maldição da lei através da cruz, através de sua morte vicária, através de seu sacrifício substitutivo. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O que eu acho maravilhoso, irmãos, é como Jesus, em um versículo, diz o que o apóstolo Paulo precisa de uma carta para dizer. O apóstolo Paulo usa toda a argumentação sistemática que é importante para que com ela aprendamos a refutar os que contra-argumentam ao Evangelho. Mas Jesus, em um versículo, diz tudo. Não veio para ser servido, não são as nossas obras, mas veio para servir, é a obra dele que nos salva.
E a obra dele é dar a sua vida em resgate por muitos, é expiar a nossa culpa, é pagar o preço da nossa redenção, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Nós temos uma outra passagem que vale a pena considerar em Lucas capítulo 19. Jesus falava várias vezes usando essa expressão: o Filho do Homem veio. O Filho do Homem veio. Em Lucas 19:10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mais uma vez, a linguagem de Jesus Cristo mostra que nós não poderíamos jamais cooperar com nossa própria salvação ou merecê-la, porque nós éramos o perdido. Eu vou até aqui usar uma expressão que vemos às vezes, a pessoa diz: fulano de tal é um caso perdido, não tem jeito para ele. Jesus disse: eu vim buscar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Não há caso perdido para ele. Em João 6 ele diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Seja lá quem for, seja ele o pecador que for, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se ele tivesse usado a palavra salvar, talvez nós teríamos tido uma impressão menor do que deveríamos ter. A ênfase é no buscar. Eu vim procurar um perdido que não encontrava o caminho, um perdido que quanto mais ele tentava vir para a estrada de volta, mais ele se embaraçava. E eu fui procurá-lo, eu fui buscá-lo, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante, irmãos, que tem um texto da carta aos Romanos que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Aí diz lá numa parte: todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Note, não há quem busque a Deus. Os homens, por terem uma natureza religiosa, forjam deuses segundo o seu gosto e preferência. Mas isso não é buscar a Deus. Senão eles iriam ao Deus verdadeiro, mas eles estão criando os seus próprios ídolos. Isso é uma forma de eles satisfazer a sua natureza religiosa. O homem, em sua condição caída, ele não busca a Deus, sem que Deus tome a iniciativa para chamá-lo a si. Na verdade, meus amados irmãos, Deus usa até o conhecimento da natureza, dos céus que lhe proclamam a glória, do firmamento que lhe anuncia o poder, para ele, pelo Espírito Santo, de alguma maneira, trazer elementos que possam ativar a consciência do homem. O Evangelho pregado a nós, ele vem com uma obra do Espírito Santo que nos atrai. Jesus disse: quando o Filho do Homem for levantado da terra, referindo-se à cruz, ele se a todos atrairá a si. Através da cruz, através da morte de Jesus por todos os homens, foi liberada uma graça atrativa. Obviamente o homem pode resistir a esta graça, pode dizer não a ela, mas se deixar conduzir por ela, vai chegar até os pés de Jesus, que é o fim da linha, aonde ela traz. É o Senhor que veio buscar. Sem a morte de Jesus Cristo na cruz, essa graça atrativa não seria liberada. Os homens deixados em seus próprios caminhos iriam estar sempre extraviados. Mas é Deus que nos vem buscar com o Evangelho, nos vem buscar com a cruz, nos vem buscar com o Espírito Santo. É Deus que vem a nós em seu Filho Jesus Cristo buscar e salvar o que se havia perdido. C.S. Lewis uma vez disse, ele disse: quando eu me converti, eu pensava que estava buscando a Deus, mas depois eu descobri que era Ele que estava me buscando. E ele usou a seguinte expressão: eu pensava que eu era o caçador,
mas terminei descobrindo que eu era a caça. Ele é que estava à minha procura, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mais uma vez, a ênfase é na obra de Cristo, é na graça. Nós somos os perdidos, nós somos aqueles que não podem servir, mas Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para buscar o perdido. Lá no Evangelho de Marcos, nós temos uma outra passagem dessa natureza. Marcos capítulo de número 2, a partir do verso 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim, mais uma vez a ideia da sua vinda, da razão da sua vinda, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando Jesus diz isso, irmãos, Ele não está querendo dizer que haja justos, mas Ele está ironizando com aqueles que pensavam ser justos. Ele está dizendo: olha, eu vim para os pecadores, vocês que não se acham pecadores estão reprovando, eu vim para os que se acham pecadores. Os que estavam reprovando eram também pecadores, pecadores refinados, bem adequados à sociedade, mas pecadores. Jesus então está dizendo que Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Por isso Ele estava lá. Aqui Ele já tinha chamado Levi, que é o próprio Mateus, para segui-lo. Levi era um publicano, e através de Levi Ele foi para este banquete, onde estavam lá pecadores, estavam lá publicanos. Interessante como através de Levi, que Ele alcançou e transformou, Ele chegou a esse outro grupo, no que foi recriminado pelos fariseus, mas Ele aproveitou para dizer: o médico não veio para os sãos, veio para os doentes, e eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Observe o paralelismo. Quando você diz que o médico veio para os doentes não podem ajudar o médico. Os doentes estão doentes, eles têm que ser ajudados. Não é à toa que nós chamamos o doente de paciente quando ele está diante do médico, né? Ele está numa situação passiva, ele é o paciente, o agente é o médico. Então o médico veio para o doente, ele trata do doente. É o médico que faz intervenções que curam o doente. Não é o doente que está lá diante do médico para se curar, ele está lá para ser curado. E Jesus disse: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. É importante a gente observar o paralelismo para nós entendermos uma coisa, porque quando Ele fala chamar pecadores ao arrependimento, parece que Ele está dizendo alguma coisa de obras. Eu vim chamar o pecador para fazer alguma coisa, para se arrepender, e parece não se adequar a outra coisa com a qual Ele está comparando, que é o médico e o doente, onde o doente não tem que se arrepender, não tem que fazer nada, ele só está lá disponível para o médico atuar de maneira a que seja curado. Mas o que Jesus quer dizer é que este arrependimento é algo que Ele está oferecendo. Ele não está falando aqui do arrependimento em relação ao fato de que nós devemos nos arrepender, o que é uma verdade. Ele está dizendo que Ele veio oferecer o arrependimento. Ele veio oferecer a possibilidade do arrependimento para nós. Porque chamar ao arrependimento qualquer pessoa poderia fazer, se eu entendesse em sentido amplo. Uma mãe chama um filho ao arrependimento para se arrepender do que fez. Uma pessoa bem intencionada chama outra que transgrediu ao arrependimento. Mas o chamar ao arrependimento de Jesus aqui tem um sentido próprio, específico.
Ele chama a pessoa para uma possibilidade que ela não teria. Porque o arrependimento, no sentido bíblico, não é só a nossa condição de se lamentar pelo pecado cometido. O arrependimento é quando eu estou disposto a reconhecer a minha culpa, o meu fracasso, com a confiança de que eu serei aceito diante de Deus. Esse é o arrependimento bíblico. Não é uma atitude meramente para com o pecado, como se eu estivesse apenas reconhecendo que o que eu fiz não foi bom. Não, eu estou reconhecendo isso diante de Deus, com a confiança de que, arrependido, Deus vai me perdoar. Não estou fazendo nada, estou reconhecendo o meu pecado, estou reconhecendo que o desagradei, estou abominando o meu estilo de vida e confiando que Deus vai me perdoar. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, ninguém poderia ter essa convicção do perdão divino. Logo, ninguém poderia ser motivado ao arrependimento bíblico. Ele poderia ter um remorso, mas ele não teria uma promessa de perdão, que é o que faz o arrependimento bíblico estar casado com a fé salvífica, a confiança no perdão de Deus. Na verdade, se eu apenas falasse aos homens de seus pecados e não lhes levasse promessa de perdão, eles poderiam até sentir remorso, mas em relação a Deus, eles ainda continuariam fugindo de Deus. Eles não fugiriam para Deus como se vem para um abrigo, eles fugiriam de Deus. Como um bandido pode ter se arrependido do mal que fez, mas o seu instinto o faz fugir do policial, porque ele sabe que lhe virá castigo. Ele não é atraído para o juiz pelo alerta que se faz sobre a sua transgressão. O seu instinto é de fugir. Mas se você tem uma promessa de perdão, aí você tem a motivação certa para se arrepender. Eu não vou simplesmente ter um remorso por aquilo que eu fiz, eu vou de fato me contristar diante de Deus e confiar que serei perdoado por Ele. Esse arrependimento, portanto, é uma dádiva do sacrifício de Cristo. Ele só é ofertado porque Jesus morreu por nós. Veja o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, 46, é o Cristo ressurreto falando aos seus discípulos. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus diz: era necessário, note, para que a pregação do arrependimento, com a remissão de pecados, com a promessa de perdão, pudesse existir, ele diz, era necessário que o Filho do Homem padecesse, que o Filho do Homem morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e então, paga o nosso pecado pelo seu sacrifício, em seu nome, se pudesse pregar o arrependimento com a promessa de perdão de pecados a todas as nações. Nós não somos salvos porque nos arrependemos, nós somos salvos porque Jesus morreu por nós. Agora nós recebemos essa salvação através do arrependimento. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, alguém poderia imaginar 1001 tipos de arrependimento. Isso não cancelaria o que já foi feito, isso não compensaria o pecado anteriormente cometido. Mas o arrependimento bíblico faz com que aquilo que ficou para trás seja apagado pelo sangue de Jesus. Esse arrependimento só pode existir, só pode ser oferecido através do Evangelho, com base no fato de que Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz. Por isso que a Bíblia às vezes usa a expressão: Deus deu o arrependimento, deu a oportunidade do arrependimento, criou a possibilidade de um arrependimento verdadeiro, que se volta para Deus, não apenas que tem remorso do pecado, mas que se volta para Deus, porque tem a confiança de que vai obter dele o perdão. Lá em Atos, por exemplo, no capítulo de número 5, nós vemos algo sobre isso.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 31. Deus com a sua destra o elevou, ou seja, Jesus, a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Note, ele não fala só de dar a remissão de pecados, mas de dar o arrependimento, de oferecer a Israel o arrependimento. Só existe essa oferta de arrependimento com remissão de pecados, porque o Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Aqui fala de oferecer o arrependimento a Israel, e mais adiante fala aos gentios. Atos capítulo de número 11, versículo de número 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Ou seja, até aos gentios ele deu a possibilidade de que se arrependam para terem vida eterna. O arrependimento é oferecido nesse sentido de um arrependimento para você se voltar para Deus com a confiança de que vai ser aceito, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando ele disse: eu vim para chamar vidas ao arrependimento, ele está falando de uma dádiva, de uma coisa que ele está oferecendo, de uma oportunidade que ele está oferecendo aos homens, que os homens não teriam sem a cruz. Por isso é como um médico que trabalha com os doentes, ele está oferecendo um medicamento que cura, o arrependimento. Este arrependimento é uma oferta de Cristo, a possibilidade dele é uma oferta de Jesus a nós, é uma dádiva de Jesus a nós. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em João 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O ladrão, ele diz, não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Se ele veio para que nós tivéssemos vida, é porque sem ele nós estamos mortos. E nenhum morto se dá a vida a si mesmo, mas é Jesus que traz vida àqueles que estão espiritualmente mortos. Nós não poderíamos fazer nada por nossa salvação mediante obras, porque estávamos mortos espiritualmente, mas ele veio trazer vida. Em João 4, no diálogo com a mulher samaritana, Jesus diz assim à mulher: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, que é a salvação, que ele veio trazer para nós, e quem é esse que fala contigo? Que era ele mesmo. Quem é este que fala contigo? Ou seja, se tu conheceras quem eu sou e o que eu tenho para dar, aí ele diz: tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Que coisa aberta, que caminho fácil. Tu lhe pedirias e ele te daria. Não tem santo no meio para fazer uma trivela. Pede ao santo e pede a Jesus. Não tem Maria, eu vou a Maria e vou a Jesus. Tu lhe pedirias e ele te daria. Lembra o livro de Martin Buber, o filósofo judeu, eu e tu. É um relacionamento aí, eu e tu. Duas pessoas, frente a frente. Ele diz: mulher, se tu soubesses quem eu sou, se tu entendesse o dom que eu tenho para te dar, tu me pedirias, só isso, e eu te daria a água viva. E eu te daria a água viva. Ele fez tudo, irmãos, nós só temos que vir a ele. Os convites de Jesus no Evangelho são sempre o que vem a mim, ou vinde a mim. Interessante isso. Em primeiro lugar, ir a ele lembra a ideia da época de rendição. Num campo de batalha, naquele tempo não se tinha o costume da bandeira branca. Um exército que quisesse deixar de guerrear, se render ao adversário, ele soltava as armas, levantava as mãos e caminhava na direção do vencedor. Vinde a mim, quer dizer, se rendam. Eu estou procurando vocês, vim buscar vocês, vocês estão resistindo. Parem de resistir, se rendam e venham. E venham. E também o vir a ele indica uma insuficiência nossa e uma suficiência dele. Ele é que tem aquilo que nós precisamos, nós temos que ir a ele.
Em Mateus 11, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos cansados e sobrecarregados porque com os nossos melhores esforços, nossa consciência ainda não está aquietada, nosso coração não está seguro da salvação. Nós lá no íntimo, no recôndito do nosso ser, sabemos da insuficiência dos nossos méritos e sabemos que estamos vazios de Deus sem Jesus Cristo. Então ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Os cansados não vão fazer nada, pelo contrário, já tentaram fazer, por isso que estão cansados. Os sobrecarregados não são convidados a fazerem nada, pelo contrário, ele os está convidando porque eles já estão sobrecarregados e não deu certo. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu trarei alívio, e eu trarei descanso, e eu trarei descanso para as vossas almas. Meus irmãos, como de modo não sistematicamente teológico, mas com uma linguagem existencial, com uma linguagem que vai direto ao coração, Jesus mostra todas as verdades que Paulo, com tanta sistematicidade e teologia, explica. Como seus convites deixam claro a doutrina de que nós somos os pecadores, ele é o Salvador suficiente e capaz, seu sacrifício é perfeito, não podemos salvar por nossas obras, mas arrependidos, contritos, devemos ir a ele com fé na promessa do Evangelho, de perdão, de novo nascimento. Nós vemos em João 7, Jesus na festa dos tabernáculos pondo-se de pé e dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem está com sede não tem em si mesmo a fonte para saciar, mas Jesus: vinde a mim, ele é a fonte. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Venha você que está com sede, que você vai voltar transbordando. Venha você que não tem nada, que você vai voltar rico da graça de Deus. Essa é a mensagem simples da cruz. Ele não veio para ser servido, nós não tínhamos como servi-lo. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos ficar de pé.